Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Se você está assistindo esse vídeo, me segue aqui no canal, provavelmente já me conhece. Eu sou Bruno Bini, advogado e professor, e com esse vídeo eu tenho aqui a intenção de compartilhar com vocês, mais um daqueles momentos em que eu, no cinema ou na literatura, me deparo com situações em que imediatamente vem uma correlação daquilo que eu estou lendo, daquilo a que eu estou assistindo, com o direito. Imagino que isso aconteça com muitas pessoas e nesse projeto, do qual esse vídeo faz parte, eu tenho tido a intenção aí de divulgar essas situações quando ocorrem comigo, na literatura principalmente, e perpetuar um pouco dessas impressões que eu tenho compartilhando por meio do meu canal no YouTube. O vídeo de hoje, ele tem por objeto a obra de um historiador escocês, o Niall Ferguson. É esse livro aqui, Império, livro cuja leitura eu recomendo fortemente. O livro ele é muito bom, do início ao fim, cheio de surpresas, cheio de informações extremamente interessantes sobre esse, que foi, segundo palavras do próprio autor, do Niall Ferguson, esse escocês, esse historiador escocês, é o maior império que o mundo já viu, porque ele tem dados que me parecem irrefutáveis para sustentar isso. Ele diz que no seu auge o Império Britânico chegou a ter controle sobre 1/4 do território global, oportunidade também em que ele controlava a vida de 1/4 da população mundial, então 1 em cada 4 pessoas durante ali o auge do Império Britânico estava sob o comando desse império. Então isso justifica essa afirmação, a meu ver acertada, de que realmente foi o maior império que a Terra já viu. E o interessante é que o Niall Ferguson, ele começa dizendo que nas origens desse império estão os atos de pirataria, a pirataria clássica mesmo, é que deu início ao Império Britânico, Inicialmente as riquezas seriam conquistadas por esses piratas, que depois passaram a ser piratas, por assim dizer, oficiais, justamente numa tentativa de que o Estado inglês, então, principalmente, pudesse fazer frente aos grandes impérios que já havia, principalmente impérios econômicos, fortes economicamente, de Portugal, principalmente da Espanha na narrativa inicial, E aí os atos de pirataria, eles foram a semente, segundo o historiador, desse grande império, que depois foi se institucionalizando, se tornando oficial, mas que começou com atos da pirataria clássica mesmo, navios enviados ao mar para, por meio da força, da violência, angariar riquezas para esse que viria a ser o grande império. Império que, segundo o próprio livro traz, legou para o mundo uma série enorme de características, de elementos, que compõem a história mundial, A difusão do inglês, indiscutivelmente um dos traços mais marcantes das influências que a gente consegue colher do Império Britânico, somados à presença da Common Law, o sistema que nós normalmente também chamamos de direito inglês, e justamente por essa razão ele se espalhou pelo mundo pelas mãos desse império que chegou a estar em todos os cantos através dos mares, Menciona também a ideia de liberdade, ideias como a das assembleias, que a gente se refere tanto a parlamento. Então, a própria difusão que o Império conseguiu auxiliar que houvesse, do protestantismo. Então, o livro ele é muito virtuoso em contar ali coisas que fazem parte do nosso cotidiano, e que são trazidas por esse império. Mas o ponto que me chamou muita atenção e que eu achei extremamente curioso, ele circunda ali um hábito muito comum dos ingleses, dos britânicos, na verdade, que é o hábito do consumo do chá, essa bebida nacional. A gente sempre pensa na Grã-Bretanha ou principalmente na Inglaterra, e a gente pensa nos símbolos nacionais, nos esportes coletivos, que são um legado dele também, e a gente sempre associa a figura do chá, e do consumo do chá. Em direito tributário, quando a gente estuda o início do direito tributário, a gente aprende que a função primeira dos tributos,
é arrecadatória. Então, os estados instituem tributos, porque ele precisa de recurso, né? Eles precisam de recurso. Então, os estados tributam para conseguir absorver da sociedade aqueles recursos com os quais esses estados irão se manter. Então, a sociedade provê recursos por meio dos tributos, principalmente, nesse caso, para que os estados possam sobreviver, né? E em direito tributário, a gente estuda um caráter fiscal dos tributos, né, que é esse arrecadatório, mas a gente depois é levado a aprender também o caráter extrafiscal, a chamada extrafiscalidade. O que o prefixo extra está dizendo aí? É fora da fiscalidade. Então, a gente aprende que alguns tributos têm função extrafiscal, ou seja, a função primeira não é exatamente uma função de arrecadação de recursos, então a função não é arrecadatória. Os tributos aqui no Brasil, como por exemplo o imposto de importação e o imposto de exportação, eles têm as suas alíquotas alteradas em razão de políticas econômicas, né? Então a extrafiscalidade faz significar que os tributos muitas vezes são utilizados com um propósito econômico, social, político, né? E não necessariamente arrecadatório. Então você mexe no valor daquilo que vai ser o tributo como forma de barrar ou aumentar importação ou exportação. E aí a isso a gente dá o nome de extrafiscalidade, né? O caráter extrafiscal dos tributos. E quando eu estava lendo no livro do Niall Ferguson, lá ainda no início, na página 39, né, do livro Império, quando eu estava lendo sobre um momento muito peculiar do Império, né, ali no século XVIII, ele descreve que na Inglaterra você começou a ter a formação do que seria o primeiro grande mercado de consumo de massa, porque aí eles começaram a consumir tecidos, eles começaram a consumir tabaco, especiarias em geral, o chá, do qual eu já falei, né? De modo tão absurdo que o comércio cresceu e ele diz, é o primeiro grande mercado de consumo de massa, né? Maciçamente consumista que se tem história. Então, até isso o livro tem a virtude de trazer como informação. E em certo momento, falando sobre o chá, ele diz assim: nos anos 1770, por exemplo, né, por volta de 85% da importação de tabaco britânica era, na verdade, reexportada. E agora o ponto. E quase 94% do café importado era reexportado, principalmente para o norte da Europa. Ou seja, os britânicos importavam muito café, mas reexportavam, né, no caso aqui, nos anos 1770, nada menos do que 94% disso. E aí ele vem e explica, isso era, em parte, reflexo de tarifas diferenciadas. As altas taxas de importação restringiam o consumo de café para beneficiar a florescente indústria do chá. Ou seja, você taxa o café para que o chá possa ter uma entrada no mercado de consumo mais benéfica do ponto de vista do custo, né? Aí o ponto interessante, como tantas características nacionais, e aí está o escocês dizendo sobre as características, né, ali do que talvez então seja mais até a Grã-Bretanha, né? A preferência dos ingleses, diz ele, pelo chá ao café teve suas origens no âmbito da política fiscal. Está lá na página 39 do livro Império. Então, eu estou compartilhando com vocês aí essa curiosidade desse livro, né? De que eu cresci sabendo, e todos nós sabemos dessa preferência dos ingleses pelo chá, né? Num dos filmes do Asterix, né? Num dos desenhos animados do Asterix, eles fazem uma brincadeira com a introdução do chá lá na Inglaterra, por meio do Asterix, né? Numa cena específica lá, Asterix entre os bretões, se eu não estiver enganado é o nome do filme, como chegou aqui no mercado brasileiro, né? Mas esse livro de história traz essa informação que me pareceu muito curiosa. O hábito inglês do consumo do chá veio, na verdade, de uma política fiscal, né? Uma atividade aí tentando fomentar o consumo do chá, sobretaxaram o café, de modo que o café era reexportado, né? Para cobrir aí talvez alguma questão financeira, e os britânicos então acabaram absorvendo o chá como a bebida nacional. Achei curioso, né? Pensei na extrafiscalidade, explicado um pouquinho antes aqui por mim, e aí espero que vocês tenham gostado aí do compartilhamento dessa impressão, né? Lendo um livro sobre a história do Império Britânico e de repente ver uma informação de índole tributária.
É isso, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima.